Um incêndio na rede elétrica assustou quem passava pelo centro da cidade. Vamos falar com o repórter Granger Ferreira. Inclusive, ele está no local, ele fez a abertura já, o destaque lá no local. Tá um breu por aí, hein, Granger? Turas, mais ou menos, está aos poucos voltando a energia, é isso mesmo? Não está voltando, nem aos poucos. É um quarteirão inteiro que está às escuras. Mas antes, vamos mostrar o que motivou tudo isso, né? Nós temos as imagens, Alexandre, que mostra o momento, finalzinho da manhã de hoje. Momento que acontece uma explosão na fiação e logo depois as chamas começam a tomar conta. Olha a explosão, que coisa impressionante. E logo depois as chamas começam a tomar o poste por completo. Imagina, de ponta a ponta do poste foram pegando várias camadas. As chamadas camadas de alta tensão e também de baixa tensão, de telefonia, as partes de operadores em frente ao Hospital Plantadores de Cana, é a Rua Doutor Siqueira, o cruzamento logo com a José Alves de Azevedo. E aí esse incêndio tirou o fornecimento de energia no final da manhã de hoje. Agora sim, a gente voltando para cá, a gente mostra como é que está a situação. A situação é a seguinte, claro, os bombeiros estiveram lá, apagaram as chamas e tal, mas nós temos agora uma verdadeira força-tarefa. São várias equipes e o Haroldo vai mostrar, inclusive um transformador nesse poste, ele foi trocado. Ele foi substituído, está sendo retirado, foi retirado um agora, para ser colocado outro. Isso demora bastante e são muitos. Esse é um dos postes, porque foram vários que acabaram sendo atingidos, né, e afetados dessa forma, cortando o fornecimento de energia de todo o quarteirão. Para quem conhece a região da área central, entre a Rua Doutor Siqueira e a 28 de março, esse quarteirão está todo às escuras. São vários comércios que praticamente tiveram só as primeiras horas da manhã de atividade, Alexandre. Mas nós temos desde cedo, principalmente a parte de telefonia, alguns estão praticamente acampando aqui as empresas, porque a emenda dos fios, dos cabos de fibra ótica são muito demorados. E essas empresas, principalmente a de fornecimento de energia, está pelo menos aqui com 3 caminhões fazendo essa interligação. Muitos são os cabos que estão jogados, né, pelo chão, a gente não sabe se todos vão ser reaproveitados, mas a escuridão impera. E aí fica, claro, a preocupação, quantas pessoas aí que já com essa quantidade de horas venham a ter aí problemas, porque tem residências aqui também, em relação a mantimentos, produtos de geladeira, enfim, mas são várias equipes e não há previsão para que tenha o retorno dessa energia. Outra situação é o trânsito. Nós estamos falando da Beira-Valão, um fluxo muito grande. O Haroldo vai mostrar aí a situação que nós temos agora. São 3 vias aqui da José Alves de Azevedo, sendo que uma pista e meia está ocupada por esses caminhões, com cone e tudo mais. Então o pessoal que está saindo da região do centro para pegar os bairros em direção a 28 de março, se puder evitar, evita, porque o congestionamento é grande para este momento e com certeza está tendo aí dificuldade das pessoas conseguirem retornar para casa. Está aqui a outra direção que o Haroldo mostra, com caminhões exatamente aqui na frente, que afunila o trânsito, aí com ônibus, enfim. É muita gente tendo dificuldade para retornar. Nós tivemos hoje conversando com vários profissionais voltados desta área, e um deles, um engenheiro elétrico. E eu cheguei a perguntar a ele se esses casos é em relação à sobrecarga. Ele disse que, na maioria das vezes, sim, a sobrecarga de energia, mas na opinião dele, não foi esse o motivo do problema que ocorreu aqui na Beira-Valão. Então vamos saber do engenheiro elétrico lá do IFE, do Instituto Federal Fluminense, o que, segundo ele, motivou esse incêndio e esse apagão aqui no trecho da Beira-Valão. Acompanhe. Observando algumas imagens, né, da internet, dá a impressão que o incêndio ocorreu naqueles cabos de telefonia, de internet, né, que fica logo abaixo e próximo, né, também, não deixa de estar próximo, à rede elétrica de baixa tensão, 220, 127 volts. Então, pode ser que tenha ocorrido um curto-circuito nessa rede, né? E, claro, um curto-circuito, ele, né, como a rede é aérea, ele pode propagar, né, esse fogo, essa chama, e aí acertar esses cabos de telefonia, que não tem uma resistência ao calor, né, à temperatura tão grande assim. Então, ele acaba incendiando. Portanto, a explicação técnica do engenheiro, e a gente estamos aqui do lado onde tem toda a parte de
de acerto. Olha, agora há pouco acabou de descer o transformador e são vários os profissionais que estão trabalhando. Veja a quantidade de fios, Alexandre, a quantidade de fios jogados, e é muito trabalho, é trabalho para bastante tempo. Olha só, conectores dos mais variados e o trânsito bastante grande. Veja que aqui tem uma árvore baixa, onde os fios já estão todos embolados aqui. É uma situação para muitas horas afinco. Então, esse pessoal, olha só a rua, mostra, Haroldo, aqui, ó, a doutor Siqueira, por favor, a rua que está mais atrás ali, onde você tem um trânsito, e tem todo um bairro inteiro residencial às escuras nesse início de noite, já completando aí mais de 6 horas sem energia elétrica, Alexandre. Obrigado aí, Granger Ferreira. Agora, a Beira Valão, a doutor Siqueira aí, são ruas residenciais, sim, mas extremamente comerciais. Imagino que tenha sido um dia perdido, né, para as empresas que ali trabalham, empresas, escritórios, enfim, consultórios, devem ter perdido o dia. E pela Beira Valão tem um hospital, mas o hospital lá, o plantador de cana, certamente tem o seu gerador de energia, né? Numa necessidade dessa, ele arma sozinho ou ele é armado, né, à força, para evitar que o pior aconteça. Mas está aí, dos danos está lá, pelo menos o hospital está funcionando plenamente, como disse, provavelmente por conta do gerador que lá existe, né? Mas está aí, tá o flagrante para você, consequência de um incêndio em um transformador, deixando uma área no centro de Campos às escuras, causando prejuízos. Obrigado aí, Granger Ferreira, com imagens do Haroldo Lemos. Está aí, esse é o RJ Record, mostrando a verdade dos fatos, a notícia acontecendo, e aqui você vê sem qualquer tipo de maquiagem.